Pois é, pessoal. Então, essa aplicação, ela resume bem tudo que a gente viu aqui no curso. Então, para fazer ela, a gente vai precisar praticamente de todos os conhecimentos que a gente desenvolveu até aqui. E eu vou tentar até aproveitar para usar algumas coisas que não seriam totalmente necessárias, mas só para a gente praticar também e fazer bem que um fechamento de tudo que a gente viu, só que aplicado. Além disso, eu procurei também um exemplo mais fora, não que não seja um exemplo matemático, algo do tipo, para a gente fazer algo diferente. Então, essa aplicação é a seguinte. Ela fala que a delegacia de polícia da pequena cidade de Springfield conta com somente 3 policiais, que é o chefe da polícia Clancy e os policiais Ed e Lou. Como é de se esperar, esse pequeno contingente de policiais não consegue atender todos os chamados policiais imediatamente. Então, quem conhece e já assistiu os Simpsons conhece essas três figuras. Então, a gente foi contratado para criar um sistema de atendimento para esses policiais, de uma maneira que cada policial fique com um conjunto equilibrado de chamados. Então, para isso a gente tem alguns requisitos. Cada ocorrência deve ser de um tipo. Então, eu tenho 4 tipos de ocorrências: direção perigosa, barulho, bebedeira e o Homer, que é uma das ocorrências. Cada ocorrência tem um nível de gravidade, que é baixo, médio ou alto. Toda ocorrência do tipo Homer tem nível de gravidade alto. Então, se a ocorrência for do tipo Homer, eu não preciso nem pedir ao usuário para ele inserir o nível de gravidade, porque o meu programa já vai entender que é um nível de gravidade alto. Bom, novas ocorrências devem ser atribuídas ao policial com menos ocorrências. E ocorrências do tipo Homer sempre são atribuídas ao chefe de polícia, no caso, o Clancy. Bom, a cada registro de ocorrência, o sistema deve imprimir um resumo da quantidade de ocorrências de cada policial, o número de ocorrências do tipo Homer e o percentual de ocorrências do tipo direção perigosa em relação ao total de ocorrências cadastradas. Beleza? Então, como aqui a gente ainda não viu como salvar coisas em arquivo e etc., eu não consigo fazer esse programa de uma forma que ele seja fechado e depois que eu abra de novo esse programa, ele carregue os dados anteriores. Então a gente vai fazer um programa que entende que ele sempre vai estar ligado, pelo menos até o final do dia, até que eu feche e diga, ó, o dia acabou, e aí eu vou dar essa opção para o meu usuário também. Então, primeiro, esse processo de cadastrar ocorrências é um processo repetitivo que vai acontecer até o momento em que eu definir que eu não quero mais inserir nada. Ou seja, que o meu usuário escolha não continuar inserindo. Eu vou escolher fazer isso. Criar um loop while, isso é totalmente necessário, mas a condição aqui podia ser uma variável que de alguma forma eu transformasse ela em falso depois de uma certa pedida, mas eu vou colocar um while true. Porque aí vocês lembram que uma aula sobre while eu falei que essa estrutura aqui, esse while, ele era infinito, ou seja, ele sempre ia acontecer porque o true nunca vai virar false. Então, para que um while seja quebrado, esse valor aqui tem que dar false, seja ele uma variável ou uma expressão. Por isso que quando a gente escreve, por exemplo, while n menor que zero, vamos supor. Enquanto n for menor que zero, isso aqui vai retornar um true. Por isso que ele continua executando. Quando n se torna maior que zero, essa comparação vira false. E é assim que o loop while entende que deve ser quebrado. Quando isso aqui, o que está depois da palavra while, vira falso, seja ele uma expressão ou o que quer que seja. Então, quando eu digito while true, eu coloquei um verdadeiro aqui, isso aqui nunca vai ser falso. Então ele continuará sendo executado forever. Até ele encontrar um statement break, que a gente vai colocar em algum lugar aqui, mas enfim, isso vai ser lá depois no final. Então, primeira coisa, o meu usuário ele deve fornecer o tipo da ocorrência. Então, vamos colocar aqui, tipo da ocorrência. E aos poucos a gente vai montando algumas coisas desse programa. Não vamos nunca tentar em um programa maior, tentar de alguma forma ficar pensando muito em como estruturar ele do começo tudo bonitinho, porque isso vem com o tempo. Mas no começo a gente
Vamos tentar sempre seguir o que está aqui, o que eu sei que eu vou precisar, e depois a gente vai adaptando com algumas estruturas. Então, primeiro ele tem que me inserir o tipo de ocorrência. Como o tipo de ocorrência tem 4 e todas elas são strings, a gente vai facilitar a entrada de dados colocando um número para cada opção dessa. Então essa vai ser a opção 1, opção 2, opção 3 e a opção 4. Então a pessoa tecla uma opção, como quando está naqueles telefones de operadora, né? Tecle 1 para a opção tal, então vai ser basicamente esse mesmo funcionamento. Só que para isso eu preciso informar o meu usuário, antes de mais nada, quais são as opções, né? Então eu vou printar sistema policial de Springfield. V de versão 2.65. Estou inventando, tá? Só para ser uma tela de boas-vindas. E aí no final eu quero que ele pule uma linha. Então eu vou botar um barra ao contrário N. Aí ele vai pular uma linha até o próximo print. Esse print, o próximo, não vai ser executado imediatamente uma linha abaixo, mas vai pular uma linha e depois ele executa. E aí eu vou botar aqui tipos de ocorrência. 2 pontos. E aí eu vou printar direção perigosa. E aqui a gente vai botar 2 barulho. 3 bebedeira. 4 é o Homer. Beleza. Então, esses são os 4 tipos que eu tenho. E aí no final dessa eu vou pedir para ele pular uma linha para o input que vai acontecer aqui, né? Então, esse input ele tem que ser 1, 2, 3 ou 4, que são números inteiros. Então eu vou botar inteiro porque já restringe. Ó. Aqui ele só vai poder inserir o que pode virar inteiro. Se ele não inserir, já vai dar um erro. Então, inteiro input, insira o tipo. Beleza? Pronto, insira o tipo. Aí ele vai inserir. E aí eu preciso entender aqui que se ele inserir 0, 5, 6 ou 8, é um erro que pode acontecer, né? E que aqui a gente já viu estruturas onde a gente pode prevenir esse erro de acontecer. Então eu vou botar aqui outro while true aqui dentro. Dentro desse while eu vou pedir para ele inserir o tipo, e aí se esse tipo não for válido, ele deve pedir novamente. Mas na verdade eu vou usar esse se como se ele fosse válido. Então, se o meu tipo de ocorrência tiver entre 1 ou 4, né? A gente viu que essa estrutura aqui, o Python entende ela como sendo até como a gente trabalhava com inequações lá no ensino médio, né? Então, isso aqui quer dizer que o tipo de ocorrência vai estar entre 1 ou 4, com o igual eu considero 1 e considero 4, né? Então, ele só vai entrar nesse if se o tipo de ocorrência for 1, 2, 3 ou 4, não é isso? E aí, se ele entrar, eu quebro. Então, eu quebro. Aí, lembrando, hierarquia de código, esse break está relacionado a esse loop while. Ele não vai quebrar o outro loop while lá de fora, né? Hierarquia de código, ele só vai quebrar o primeiro while que ele encontrar. Na verdade, ele quebra o while que ele está inserido, né? Que é mais certo de falar. E fora desse if, ele só vai chegar aqui fora desse if se ele não cair nesse caso. Então eu não preciso nem colocar um else, porque não tem necessidade. Ele só chega aqui se não cair nesse if. Um else aqui é desnecessário. Então vou botar um print entrada tipo inválido, né? Tipo de ocorrência inválido. E aí acaba esse while, né? Então, esse loop while aqui, ele só está aqui para impedir que eu insira um tipo de ocorrência inválido e o meu programa quebre, né? Dê um erro e pare a execução, porque o Python ele não levanta erros e continua a execução. Ele levanta um erro e acabou, papai. Não tem conversa. Beleza, então, com isso aqui eu inseri o tipo de ocorrência. Próxima informação, eu devo inserir o nível de gravidade. Só que, caso a ocorrência seja do tipo Homer, eu não preciso nem chegar a pedir o nível de gravidade. Então eu já vou botar aqui um if, que se o tipo de ocorrência
for igual, vai lembrando, duas vezes igual, porque é o igual de comparação, for igual a 4, aí eu não preciso nem pedir o nível de ocorrência, eu já posso dizer que o nível de gravidade, né? Eu já posso dizer que a gravidade é igual a, no caso, a gente vai usar a primeira letra desses números aqui como legenda para o tipo de gravidade. Então, será o A, ou M, ou B. Então, vou colocar aqui que gravidade recebe o string A. Beleza, né? Depois a gente vai ver que a gente vai ter que ter formas de contabilizar isso depois no final, mas isso eu vou deixar mais para frente. Beleza. Aí, else, que é o resto dos casos, que é quando o tipo de ocorrência for de qualquer outro tipo, a gente precisa pedir para o usuário informar também um tipo de ocorrência. E aí a gente vai usar outro while true, pela mesma razão desse aqui. Eu vou pedir o nível, botar gravidade, né, para pegar a mesma variável que a gente usou aqui. No caso aqui eu só preciso de um input, porque o input vai ser um string, e ele deve também printar, no caso aqui fora desse loop while, ele deve printar aquela legenda, né? Print nível de gravidade, print, aí A para alto, print M para médio e faltando B para baixo. E aqui eu pulo uma linha contra a barra N, para ele pedir com uma linha depois. Então, gravidade recebe input. Outra coisa, era bom que esse sistema só aparecesse uma vez, né? Então tivesse fora do loop while. Então é quando eu iniciei o programa. Senão, cada vez que eu for inserir um valor, vai aparecer isso. Então, não é isso que a gente quer. Beleza, então gravidade, input, insira o nível de gravidade. Beleza, depois que ele fizer isso, inserir o nível de gravidade, eu tenho que testar se esse nível é igual a A, ou igual a M, ou igual a B. Se ele for, massa, eu quebro. Só que tem um porém. Lembrando que o Python é uma linguagem case sensitive, ou seja, se por um acaso o cara sem querer digitar um A minúsculo, por mais que ele tenha dado uma entrada correta, se eu interpretar só como um A minúsculo, isso aqui vai dar ruim. Então eu posso usar um método de strings, que é o método upper. O que é o método upper? Se eu tiver uma string A, então vamos supor A recebe A. E aí eu usar a.upper, sem nenhum argumento, ela não recebe. Eu pego o valor que está na variável a e transformo as suas letras em maiúsculo. Se for uma frase, e botar b.upper, ele transforma todo mundo em uppercase. Se já for uppercase, ele não faz nada. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. O Python ele é como a matemática, ele realiza uma série de operações. Esse input aqui, quando eu realmente inserir alguma coisa, isso aqui vai virar uma string. E eu quero justamente pegar essa string que o cara inseriu aqui e transformar num uppercase. Então eu não preciso vir aqui depois, na próxima linha, e fazer gravidade recebe gravidade.upper. Isso aqui vai funcionar? Vai. Mas eu não preciso. Eu já posso vir aqui no final desse input aqui, ó, e botar um ponto upper e fechar e abrir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que eu informei nesse input e vai transformar ele em uppercase. Beleza? Assim a gente já se livra de uma possibilidade de erro, que é o meu programa quebrar por essa interpretação só de letras maiúsculas ou minúsculas. Então, depois de aqui eu vou botar ali um if, e aí se gravidade for igual ao string A, beleza? Ou gravidade for igual ao string M, ou gravidade for igual ao string B, o que eu faço? Eu quebro o loop while. Se não, eu printo entrada inválida. Beleza, né? Massa.
Show de bola. Beleza, depois disso, eu entrei aqui com o meu nível de gravidade, aí eu preciso fazer o seguinte. Novas ocorrências devem ser atribuídas ao policial com menos ocorrências. Então, seria bom e até intuitivo que se eu for contabilizar ocorrências do policial, se eu tivesse lá um quadro para contabilizar, isso seria uma lista, onde eu ia ter o nome do cara ligado ao nome de ocorrências. Essa estrutura, onde eu tenho um nome ligado a uma quantidade, ou seja, um string ligado a uma quantidade, são os dicionários. Então, eu vou falar na aula e agora que o dicionários é uma das próximas coisas que você deve estudar. E lá eu falo, olha para trás sobre alguns programas que a gente fez que podem ser melhorados. Então aqui a gente vai usar listas, mas não é a melhor solução. E aí se você continuar em Python, eu recomendo que você volte para esse exercício e substitua essa estrutura, tente substituir ela por dicionários, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Aqui eu vou criar uma lista chamada QTD ocorrências, quantidade de ocorrências. Inicialmente vai ser 0, 0, 0. E aí vai ser em ordem, eu vou botar aqui um comentário, ela vai ser em ordem das ocorrências do Clancy, a mesma ordem que está aqui, do Ed e Lu, né? Então, vou até botar em formato de lista, que aí fica mais bonitinho. Beleza, essa aqui é a ordem. Então, o valor que tiver no índice 0 é o valor que corresponde às ocorrências do Clancy, o valor que tiver no índice 2 corresponde ao Ed, o valor que está no índice 3 corresponde ao Lu. E aí já cai aqui uma coisa, né? Primeiro, vocês lembram aqui que toda ocorrência do tipo home é atribuída ao chefe Clancy, chefe de polícia. Então, se eu cair aqui nesse if aqui, do tipo de ocorrência C4, a gravidade recebe A, e a quantidade de ocorrências índice 0, beleza? Que é o índice do Clancy, vai ser incrementado em 1. Ele vai receber mais 1, beleza? Já aqui, a gente vai ter um porém, né? Eu preciso o que acontece? Eu preciso aqui que ele faça um teste para saber quem desses três tem menos ocorrências para ele atribuir, já que as novas ocorrências devem ser atribuídas ao policial com menos ocorrências. Então aqui eu vou usar um loop for. A gente já fez esse teste, eu acho, para maior em alguns programas, não é difícil, então faz um for i in. Eu vou fazer o i percorrer esse quantidade de ocorrências e vamos ver se nessa forma fica mais fácil. Então aqui é um loop for, onde o i percorre a própria lista, vai assumir esses valores. Então eu vou assumir que se esse aqui for o primeiro ciclo, eu vou já armazenar esse valor na minha variável como menor, ou seja, quando eu começar a percorrer a lista, o primeiro eu vou já supor, vou dizer para o Python, olha, suponha que esse é o menor e a gente vai fazer testes até que se prove o contrário, ele é o menor. Então, na verdade, vai ser até mais fácil a gente fazer isso aqui, for i in range 3, que é a quantidade de elementos aqui. Porque a gente faz o seguinte, se o i for igual a 0, ou seja, eu estou na minha primeira iteração, eu faço menor receber a quantidade de ocorrências i, que é a quantidade de ocorrências 0, né? Ou seja, ele recebe esse primeiro, se o ciclo for, se eu estiver na minha primeira iteração. E aí nas restantes, ou seja, else, quando o i for outro valor é porque eu estou em outra iteração. No restante eu vou ter que testar se o valor que o meu i, o valor na lista quantidade de ocorrências com o índice i for menor que menor, ele passa a ser o menor. Então eu vou de novo voltar aqui, agora que eu escrevi, para vocês reverem aqui. O que é que isso aqui está fazendo? Eu estou fazendo um for i in range 3, que é a quantidade de elementos que tem aqui. O i vai assumir esses elementos que são nada mais nada menos do que os índices dessa lista, né? Ele vai assumir 0, que é o índice aqui, 1, que é o índice desse, 2, que é o índice desse. Beleza. Aí, se o i for igual a 0, quer dizer que eu estou no primeiro índice, na primeira iteração, então o
eu estou no primeiro índice, o menor valor vai receber o elemento da minha lista quantidade de ocorrências que tem índice 0, que é o valor do i. Ou seja, eu vou armazenar na variável menor o primeiro valor. E depois eu vou checar se esse valor, se o próximo valor é menor do que ele. Se for, ele passa a ser o menor. Ou seja, nos restos dos casos eu vou pegar o valor lá na lista quantidade de ocorrências com o índice, no caso, o próximo caso, índice 1, que é no caso esse 0 aqui, e eu vou testar. Ele é menor do que o valor que está armazenado lá na variável menor, que eu considerei inicialmente sendo o primeiro. Se for, beleza. Então, ele agora passa a ser o menor. O menor recebe ele, quantidade de ocorrências i. Se não, eu não preciso nem botar um se não aqui, porque senão ele não faz nada. Ele volta, o i assume o próximo valor, que vai ser o 2, e ele vai testar. O valor que está nesse índice, na lista quantidade de ocorrências, ele é menor do que o valor que já está lá como menor? Se for, menor passa a ser ele. Beleza? Massa. Isso aqui tudo para checar isso aqui. Só que aí agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o valor, qual desses três for o menor, vai ser incrementado em 1. Beleza? Então o que é que eu faço? Fora do loop for, eu vou fazer o seguinte. Pegue para mim qual o valor nessa lista, quantidade de ocorrências. O valor nessa lista que tenha isso aqui, ó. O que é que esse meu programa está fazendo? Ele está checando, ó, qual é a posição que o menor valor que eu acabei de achar ocupa na lista quantidade de ocorrências. Ah, é tanto. Aí esse valor vai entrar aqui, e aí, consequentemente, eu estou pegando o valor na mesma lista que ocupa essa posição, que é a posição do menor, e estou somando em 1. Beleza? Então, somei em 1 esse valor, incrementei. E aí aqui tem um porém. Vocês lembram que o método index de listas, que retorna a posição de um elemento, se tiver mais de um elemento igual, ou seja, se tiver, por exemplo, aqui fosse 1, 2, 1, 1. Então, quando eu pedisse um index de 1, ele ia retornar 1, que é o primeiro 1 que ele encontrou. Então, a gente não vai estar fugindo do exercício, é só que o nosso programa vai usar o seguinte critério. Se tiver duas pessoas com números iguais de ocorrências, ele atribui para o que tiver mais à esquerda. Então, se tiver duas pessoas que tiverem um número menor de ocorrências, ele usa como critério isso aí. Beleza. Então, adicionei aqui mais uma ocorrência, tranquilo. Bom, com isso, eu já tenho aqui gerado a minha lista de ocorrências, já botei essa condição, já botei essa condição, já botamos essas 5. Então vamos agora prover a saída de dados. A cada registro, o sistema deve imprimir um resultado da quantidade de ocorrências de cada policial. Então, cada loop, ele deve fazer o seguinte. Então, já fora desse if else aqui, ó. Então, por isso que eu voltei para cá. Então, está fora desse if else. Está dentro só desse loop while, que é o loop de execução em cada volta do programa. Então, aqui a gente vai printar ocorrências por policial. Beleza. Vou pedir para ele pular uma linha. Então, barra ao contrário N no final. Print. Primeiro, quem é o Clancy. Clancy, 2 pontos. E logo aqui depois eu boto quantidade ocorrências 0, né? Que o primeiro índice é o do Clancy. A mesma coisa para os outros 3, só muda o índice, né? E o nome, claro, né? O nome dele aqui é o Ed e o Lu. 1 e 2. Beleza, então ocorrências por policial, Clancy ID, blá 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 blá. Top. Aí depois ele deve printar o número de ocorrências do tipo Homer. Então, a gente viu aqui que sempre quando a gente cair no 4, isso aqui acontece, né? Ele adiciona a gravidade como A
e quando a de ocorrência 0 ele é incrementado em 1. Mas a gente deve criar aqui fora uma variável chamada Homer, que inicialmente vai ser 0, e toda vez que isso aqui acontecer, que a ocorrência for do tipo Homer, ela é incrementada em 1. E aí eu uso ela aqui no final para calcular isso aqui. Então eu vou pedir no último cara. No caso aqui, esse barra ao contrário n não é bom, porque ele vai pular uma linha para o valor da variável que eu estou inserindo. Eu poderia até colocar aqui depois o nosso barra ao contrário n. Beleza. E agora print ocorrências do tipo Homer. E aqui eu já estou usando aquele método mais simples, porque a gente não tem uma formatação muito grande. Então, Homer entra aqui. E o próximo aqui vai ser mais complicado, porque eu preciso do percentual de ocorrências do tipo direção perigosa em relação ao total de ocorrências cadastradas. Então, a gente viu aqui que a gente está inserindo aqui um número, né? 1 para a direção perigosa, blá, 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 blá. Então, eu vou precisar contabilizar o tanto de vezes que a direção perigosa apareceu e o total de ocorrências que eu estou fazendo. Então, eu vou criar uma variável chamada contador, que vai contar o tanto de vezes, tanto de ocorrências que eu estou inserindo. E sempre ao final de tudo isso aqui, ele é armazenado, incrementado em 1, né? Então, toda vez que eu inserir uma ocorrência, no final eu incremento isso aqui. Eu vou botar um comentário, quantidade de ocorrências cadastradas. Incrementa, né? Incrementa mais 1 na quantidade de ocorrências cadastradas. Então, beleza. E aí eu preciso também calcular o tanto de vezes que a direção perigosa aparece. Então, depois aqui que o cara inseriu, eu vou pedir o seguinte, vou botar aqui um if. Se o tipo de ocorrência for igual a 1, ele deve pegar aqui, vou criar aqui fora uma variável, dir perigosa, vou botar 0. Toda vez que isso acontecer, ele pega o dir perigosa e incrementa em 1. Beleza. Por que eu não boto junto desse if e crio aqui um if, elif, else? Porque o 1 ele deve ocorrer também em todos esses bichinhos aqui. Então, inclusive, seria melhor se em vez de eu fazer isso aqui, eu colocasse mais eficiente, eu coloquei ele aqui dentro. Vê uma diferença que acaba tornando ele mais eficiente, porque assim, isso aqui só vai ser executado depois que ele testar e ver que não é 4. Beleza. E aí aqui eu vou pedir para ele pular uma linha depois disso. Barra ao contrário n. E aí aqui eu vou pedir para ele printar porcentagem de ocorrências do tipo direção perigosa. E aí aqui depois disso ele deve printar. Aqui eu vou usar o porcentagem .2f, porque quando a gente divide valores, o Python gera aquele número com uma série de casos, e eu quero limitar para 2 casas. E depois, como é um valor de porcentagem, deve aparecer um sinal de porcentagem, que aí eu tenho que colocar ele 2 vezes, para ele não entender que esse porcentagem é uma tentativa de formatar o meu string, senão ele entende que aí dá erro. E aí lembra, depois a gente coloca um porcentagem, e o valor que deve aparecer aqui é justamente esse dir perigosa dividido pelo contador vezes 100 para dar o valor em porcentagem. Beleza. Bom, parece que está tudo certo. Agora só falta a gente fazer o seguinte. É a gente botar um critério de parada para o loop while aqui maior, que é esse loop while aqui. Que vai ser o seguinte. Eu vou pedir para o meu usuário, vou chamar esse de finalizar, e eu vou pedir para ele inserir a opção para finalizar ou não, como sendo 0 ou 1. 0 para não e 1 para sim. Então vai ser int input
deseja finalizar o programa. Aí 1 vai ser sim. Está aparecendo uma série de coisas aqui. 1 para sim, 0 para não. E aí ele vai inserir para mim. E aí eu testo, se finalizar, aí aqui tem um porém. Eu poderia colocar isso aqui da seguinte forma, se finalizar for igual a 1, que é sim, break. Se for não, ele volta e continua. Ou a gente podia fazer uma coisa mais elegante, que é o seguinte, botar aqui à frente do método construtor int, o método construtor bool. O que é que o método construtor bool vai fazer? Se eu fornecer 1, o bool vai transformar o inteiro 1 em true, né? Porque, ó, se eu fizer aqui, ó, bool de 1 é true, bool de 0, booleano de 0 é falso. Se o cara me inserir outro valor, booleano de 2, vai ser true, booleano de 3, vai ser true e assim sucessivamente. E aí a gente pode até colocar isso aqui dentro de um loop while, só que não seria muito útil não nesse caso. Então, aqui eu acabo não precisando colocar esse igual, eu coloco só if finalizar. Se finalizar, por quê? Finalizar vai ser um valor true ou false. Se depois do meu if tiver um true, independente de onde ele vier, então, se isso aqui for um true, ele executa. Se for um false, ele não executa. É a mesma coisa do while true. Se essa condição aqui tiver um true, independente dele ser resultado de uma condição, se estiver armazenada em uma variável, ou se eu digitar true, ele executa. Beleza? Então, if finalizar, break. Ele quebra esse loop while aqui maior e finaliza o nosso programa. Beleza? Pode até botar aqui para ficar bonito, print fechando, fechado. Sei lá, encerrando. Concluído. E quebra, beleza? Então vamos executar para ver se funciona. Então eu vou rodar aqui, vai aqui para salvar. Beleza, então sistema, policial de Spring, blá, 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 tipo de ocorrência. Então vamos inserir uma ocorrência do tipo Homer, 4. Aí ele já finalizou, disse que o Clancy recebeu uma ocorrência, que está certo, porque toda tipo Homer vai para o Clancy. E a ocorrência do tipo Homer soma 1, 0% de direção perigosa. Massa. Deseja finalizar o programa? Não, 0. Vai executar de novo. Tipos de ocorrência. Direção perigosa agora. Eu quero que seja... Eu vou botar um A minúsculo. Você vai ver que vai dar certo. E ó, quem recebeu uma foi o Ed. O Ed e o Lu tinha 0. Então ele interpretou os dois como menores ocorrências. Mas como eu falei, ele vai pegar o que está mais à esquerda, que no caso aqui é mais em cima, né? Como referência. Mais à esquerda, aqui ó, o Ed. 0. Então a próxima, se eu não colocar 4, se colocar 3, independente aqui se for M, B ou A, deve ir para o Lu. Vamos ver? Foi para o Lu. 0, Homer, vai para o Clancy, 0, Homer de novo, Clancy, 0, 2, barulho, A, vai para o Ed, e assim eu posso executar até que eu digitar 1 e ele sai do programa. Beleza? Então, uma aplicação bem grande até, pelos que a gente estava fazendo. Outra coisa que a pessoa deve fazer agora que encerrou isso aqui, é documentar sua aplicação. A gente não vem fazendo isso, mas é algo extremamente importante para o programador. Na maioria das vezes, se você for trabalhar realmente com programação na sua vida profissional, várias pessoas vão estar trabalhando com o mesmo código, ou vamos ter várias pessoas fazendo códigos diferentes, mas para a mesma aplicação. Então, alguma pessoa vai pegar o seu código e ele precisa ser nítido para que a pessoa entenda o que ele faz. Então, você deve documentar, criar comentários. Então, vim aqui e, por exemplo, nesse while true, você cria aqui um comentário de mais de uma linha. Estrutura, entrada de dados, 2 pontos. Recebe o tipo de ocorrência e testa
se é um valor válido. E depois fecha as 3 aspas, isso aqui vira um comentário, não vai ser executado, vai ser totalmente ignorado pelo sistema. E aí você você deixa aqui tudo certinho, então deixo aí como também algo legal para vocês fazerem, até nas aplicações da lista aí. Também pular umas linhas, eu vi aqui que ficou umas linhas aqui meio que muito juntas, você pode pular linhas com barra ao contrário N, então pensar nisso aí. E é isso, pessoal. Então era isso que tinha nessa aplicação. Na próxima aula, e agora? O que eu devo fazer? Vou lá responder essa pergunta com vocês. Então, até lá.